Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista, que hoje recebe o geneticista Reinaldo Luna. Ele vai falar sobre síndrome de Down, sobre o teste do pezinho, sobre a parte, da genética. Antes de tudo, o geneticista, doutor Reinaldo, qual o papel desse geneticista? Então, Edson, o geneticista é a especialidade médica em que vai fazer o diagnóstico dos distúrbios congênitos, né? Aquelas alterações, aquelas problemas do material genético que levaram, que estão trazendo alguma comorbidade, algum prejuízo, que possam estar trazendo algum prejuízo para esse paciente. Então, ele vai atuar principalmente, né, na maior parte das vezes, ele vai atuar principalmente no diagnóstico de distúrbios congênitos, né? Pacientes com, por exemplo, algumas dismorfias associadas ao quadro de déficit intelectual, associado a um atraso de desenvolvimento. E aí o geneticista vai ver a história desse paciente, ver a história da família também desse paciente, examinar a criança, enfim, o paciente, para tentar ver se nessa primeira avaliação se associa esse quadro que esse paciente tem a alguma determinada síndrome genética em específico. E aí, se por acaso se conseguiu chegar no diagnóstico numa primeira avaliação, quando for necessário, exames para confirmar aquela suspeita diagnóstica e, posteriormente a isso, fazer o aconselhamento genético ou para o paciente quando é um adulto, ou, no caso, para os pais quando for um casal que está levando seu filho ou sua filha para diagnóstico, né? Fazer o aconselhamento genético para que esse casal ou esse paciente entenda que problema tem o seu filho ou a própria pessoa, quando é o caso, quando é um paciente adulto, que problema ele tem, o que existe, o que é possível de se fazer atualmente, quais são os tratamentos disponíveis, medicamentoso ou não, ou com as terapias, e qual o risco que esse paciente tem de ter filhos com o mesmo problema que ele, ou qual é o risco desse casal que está levando seu filho para o diagnóstico, qual é o risco dele ter filhos também, de novo, com aquela mesma condição. A genética, de uma certa maneira, me corrija se eu estiver errado, ela tem a decodificação não tem 100 anos, acho que completa 50 recentemente, não é isso? Ou seja, vocês estão num campo de um potencial gigantesco, um campo enorme a ser desbravado, ao mesmo tempo um campo que ainda está incipiente, ainda está no início dessa pesquisa. Como é que os geneticistas têm trabalhado, têm estudado para lidar com esse campo ainda que tem tanta mata para ser um bandeirante nesse sentido? Então, a genética realmente, a genética como especialidade médica, aqui no Brasil, por exemplo, tem pouco mais de 30 anos como especialidade médica. Então, realmente, atualmente, com o avanço da tecnologia, com o avanço da ciência, muita coisa tem sido descoberta, realmente, em termos inclusive de tratamento, né, que até coisas de 10, 15 anos atrás não se pensava em tratamento de doenças genéticas, de problemas genéticos. Atualmente existem algumas doenças em que é possível não curar, mas amenizar aquele quadro daquele distúrbio que aquele paciente tem. Enfim, então, atualmente o geneticista, como você falou, tem um campo bastante aberto, existem bastante pesquisas, né, que estão em andamento em várias, apesar da genética ser uma especialidade médica, ela acaba atuando em várias outras especialidades também, né? Então, existem problemas genéticos na cardiologia, na endócrino, na hemato, na neuro, enfim, em várias outras especialidades. Então, o caminho que tem sido feito com o avanço da tecnologia, com o aparecimento de novos exames, é agora avaliar os pacientes, ver quais são aqueles que são candidatos a, de repente, a gente conseguir descobrir uma novidade, para, quem sabe, daqui mais alguns anos, conseguir contribuir para esses pacientes em termos também de tratamento e, quem sabe, não custa sonhar, com cura, né, de alguns. A grande perspectiva é que em mais alguns anos se consiga, de repente, começar a trazer tratamentos com cura para alguns problemas genéticos, né? Então,
Por exemplo, as terapias com células-tronco estão aí. Atualmente não tem nada definitivo, né, mas existem várias pesquisas, vários estudos acontecendo no mundo todo na tentativa de se descobrir cura para problemas genéticos. Qual a expectativa que gira em torno dessa célula-tronco, da pesquisa? Olha, a expectativa é que a célula-tronco é aquela célula em que ela tem a possibilidade de se transformar em qualquer célula do nosso corpo, né? Então, a expectativa é que como conseguir, o que as pesquisas estão fazendo, o que as pesquisas tentam fazer, é descobrir como conseguir controlar aquela célula, né? Como é que uma célula que é uma célula-tronco, como é que ela consegue se transformar no neurônio? Como é que ela consegue se transformar na célula da pele? Como é que ela consegue se transformar na célula do fígado? Então, as questões são essas, né? Como controlar, né? Em que momento ativar essas células para que ela faça isso, para que ela se transforme naquela célula que você deseja. Né? Antes que você vá querer fazer um fígado e surge uma mão do mesmo. Por exemplo. Então, atualmente existe, como eu disse, existem várias pesquisas em andamento, mas nenhuma até agora a gente conseguiu um tratamento de célula-tronco para doença X. Mas, doutor Reinaldo, no dia que isso daí tiver um sucesso, acredito que tenha muitos geneticistas, muitos pesquisadores em campo para conseguir, se dará uma revolução completa, concorda? Não, sem dúvida. No dia que quem descobrir isso aí provavelmente vai ganhar o prêmio Nobel de Medicina, enfim, porque vai ser uma descoberta, sem dúvida, muito boa, em especial para os pacientes que estão precisando. Né? Infelizmente, existem algumas doenças, em especial as doenças neurodegenerativas, que não tem muito o que se fazer, né? A não ser os tratamentos paliativos. Né? No dia que se descobriu como manejar essas células-tronco adequadamente para até que se chegue à cura, sem dúvida isso vai ser essencial. Vocês andam muito, eu queria a tua avaliação, numa linha tênue do que é necessário fazer para dar qualidade de vida, ou salvar vidas, e também da parte ética, moral, porque isso, principalmente no Brasil, em que isso chega ao Supremo Tribunal Federal, é uma discussão ampla e polêmica, de certa maneira. Como vocês conversam entre si, principalmente em congresso, principalmente em aulas, nesse sentido, para esse avanço da ciência? Olha, em termos como se conseguir fazer as pesquisas com a célula-tronco, é isso? Não, como discutir um código de ética, se é que é possível discutir um código de ética, no sentido, por exemplo, muito do que se discute é o que é possível, quais os limites de uma pesquisa de célula-tronco, de uma pesquisa genética, de uma pesquisa de manipulação genética, de uma certa maneira, uma vez que você precisa direcionar nesse sentido. Isso preocupa de alguma maneira? Não, então, toda pesquisa, a princípio, ela vai passar por um comitê de ética, né? Então, ela precisa ter sido anteriormente avaliada por um comitê de ética que vai avaliar todas essas questões de possíveis prejuízos, em especial ao paciente, né, que vai estar fornecendo seu material genético, enfim. Então, toda pesquisa vai passar, a princípio, precisa passar por um comitê de ética que vai definir se essa pesquisa pode ou não seguir adiante, avançar. E aí, claro, o comitê de ética vai obedecer às leis do local, né, no caso nosso aqui do Brasil. Né? Então, a princípio, as pesquisas só são feitas se tiver esse aval de algum comitê de ética. A gente está falando, parte do que é discutido, exemplo, na questão genética, tem a síndrome de Down. Explica para nosso telespectador, por gentileza, como é que se dá, como é que uma criança nasce com síndrome de Down? Então, a síndrome de Down é uma condição genética, né? Então, em que o paciente, ao invés de ter 46 cromossomos, que é o normal da espécie humana, o indivíduo tem 47 cromossomos. Então, a gente tem 46 cromossomos aos pares, né? São 23 pares. E no par 21, ao invés de ter 2 cromossomos, a pessoa com síndrome de Down, na grande maioria das vezes, ele tem 3 cromossomos do 21, tem 3 cópias do cromossomo 21. E é isso que leva às características e ao quadro clínico
da pessoa com síndrome de Down. Que efeitos essa alteração genética causa numa criança, por exemplo? Uma pessoa, né? Existem alterações que já podem ser visualizadas durante o pré-natal, né, que, por exemplo, o aumento da translucência nucal, que é uma medida que é feita atrás da nuca, no início da gestação, por volta da 11ª, 14ª semana de gestação, em que a translucência nucal está aumentada. Então, isso não é exclusivo da síndrome de Down. Isso é uma alteração sugestiva de alteração cromossômica, né? Mas é uma coisa que já se pode ser visto já ainda durante o pré-natal. Outra coisa que pode ser vista durante o pré-natal é a diminuição, a ausência ou o osso nasal ausente ou reduzido, né? Não ser visualizado, né, durante o pré-natal. Também não é exclusivo da síndrome de Down, mas são dados que são sugestivos de alteração cromossômica e que atualmente existem exames que podem detectar a síndrome de Down ainda durante o pré-natal. Após o nascimento, o que vai ser visto o diagnóstico vai ser feito clinicamente, né? Vão ser as alterações morfológicas que vão ser observadas clinicamente. Então, nasceu, geralmente o pediatra, né, o primeiro que tem contato com o recém-nascido, vai examinar aquele bebê e vai ver, por exemplo, a fenda palpebral oblíqua para cima, uma prega epicântica, o queixo menor, o crânio, às vezes tem um aspecto de ser mais achatado, que é o que a gente chama de braquicefalia, um excesso de prega na nuca, a prega palmar única, uma clinodactilia, que é o dedo mais, um pouquinho mais curvo, o aumento do afastamento entre o primeiro e o segundo dedo do pé, né? Além disso, uma outra coisa que também pode ser visualizada ainda no pré-natal são as cardiopatias, né? Então, as cardiopatias congênitas, elas estão presentes em torno de 50% das pessoas com síndrome de Down, né? Dos recém-nascidos com síndrome de Down. Então, ao nascimento, todo recém-nascido com síndrome de Down, ou pelo menos com a suspeita de síndrome de Down, tem indicação de fazer um ecocardiograma para diagnosticar ou afastar essa cardiopatia. O geneticista pode fazer algo por esses pais ou por essa criança já quando se há uma suspeita de síndrome de Down? Durante a gestação ou após o... Durante e após. Certo. Durante a gestação, o que o geneticista pode fazer é, como eu disse, atualmente não, já há alguns anos, mas atualmente existe exame não invasivo. Até recentemente, os exames para diagnóstico de alterações cromossômicas precisavam ser feito punção do líquido amniótico ou punção de vilosidade coriônica, que são exames invasivos, né? Atualmente existe a possibilidade de fazer exames pelo próprio sangue materno e aí conseguir definir se aquele bebê tem ou não tem síndrome de Down ou, de repente, outra alteração cromossômica. Então, durante o pré-natal, o geneticista pode atuar contribuindo para o diagnóstico precoce, né? E aí, tendo esse diagnóstico precoce, para os pais, é importante para os pais, porque se preparam para essa nova criança, né, que vai chegar, e para a equipe também, né, para a equipe que já sabe que vai nascer uma criança com síndrome de Down, que é uma criança que às vezes ao nascimento já precisa, por exemplo, se tiver uma cardiopatia, já precisa de outros cuidados, avaliação do cardiologista e em alguns casos ser operado o mais breve possível. Após isso, eu sei que ainda há muito sendo... Há alguma maneira de se, depois de diagnosticado, do geneticista colaborar ou ainda é uma questão de pesquisa? Alguma maneira de que? Existe uma questão de tratamento, de médico, não, da parte do geneticista? Não, atualmente para síndrome de Down não existe nenhum tratamento que, por exemplo, se descubra um bebê intraútero que tem síndrome de Down e que ele não tenha síndrome de Down ao nascimento. Isso atualmente não é possível de ser feito. Pode ser que daqui mais alguns anos isso vire uma realidade, mas atualmente não é possível de ser feito. Após o nascimento, se esse bebê chegou a nascer sem o diagnóstico, que é o que acontece com a maioria dos casos, né? A maioria dos casos o bebê
a gestante faz todo o pré-natal, não se tem suspeita de alteração cromossômica nenhuma, e ao nascimento, a gestante, os pais, recebem a notícia, né, que o bebê tem o diagnóstico, ou pelo menos tem a suspeita de síndrome de Down. Então, ao nascimento, para aqueles que não tiveram diagnóstico durante o pré-natal, o geneticista vai contribuir, primeiro, confirmando o diagnóstico, clinicamente e também laboratorialmente, né, pode solicitar o exame de cariótipo para definir o diagnóstico laboratorialmente, e aí traçando o que é possível de ser feito para essa criança com síndrome de Down, para que ela tenha o melhor desenvolvimento possível, né? O que é que a gente pode fazer para, a partir de agora, com esse diagnóstico, para que essa criança tenha o melhor desenvolvimento possível, né? E, além disso, a questão do aconselhamento genético, que eu tinha mencionado anteriormente, né? O que é, quais são os riscos desse casal ter outro filho ou filha com síndrome de Down. Duas pessoas, um homem e uma mulher, com síndrome de Down, a chance do filho dele ter síndrome de Down é qual? Olha, eu desconheço já existia um caso em que isso tenha acontecido, né? Na literatura, pelo menos, eu nunca vi. Pode ser que exista e eu nunca vi um casal com síndrome de Down que chegou a ter filhos. Primeiro porque, a princípio, a fertilidade deles é diminuída. Não é impossível que eles tenham filhos, né? Mas a fertilidade é diminuída. Mas, se por acaso acontecer, vai girar em torno aí de 75%, 80% deles terem um filho também com síndrome de Down. Isso se for uma trissomia livre, né? Porque 95% dos pacientes com síndrome de Down tem aquela arrumação dos cromossomos que eu falei. A gente tem 47 cromossomos, sendo que esse que está a mais é o 21. Então, 95% deles, quase todos, né? É isso aí. Existe 2 a 3% que são as translocações. Então, por exemplo, o indivíduo com síndrome de Down que tem a translocação, ele vai ter 2 cromossomos 21 normais, e o terceiro cromossomo, a terceira cópia do 21 vai estar grudada em outro cromossomo, geralmente no 13, no 14 ou no 15. Mais comumente a gente vê no 14. Também leva o mesmo quadro clínico de síndrome de Down. Então, esse risco que eu falei de em torno de 80% é para um casal com síndrome de Down que tem a trissomia livre, que é a grande maioria. Ok, a gente vai para um breve intervalo. Na volta vamos explicar um pouco mais desse assunto. A gente volta já.